eu vou começar, você quer saber pela minha história, né, de vida. Eu me considero, né, eu sou o que, para mim, eu me considero um criminalista acidental, né? Você vai dizer, mas o que é um criminalista acidental, né? E existem realmente, eu acredito nisso, né? Deus tem propósito na vida das pessoas. Exatamente. E eu acho que essa profissão, para mim, foi um propósito de Deus. Porque, na realidade, eu queria ser arquiteto. Que diferença é? Veja, né? Eu queria ser arquiteto. E em 1977, a gente aqui tem o vestibular, que não era esse vestibular de hoje, que você faz o vestibular em casa online e já está aprovado, né? A gente tem um vestibular que era muito concorrido, era o chamado SESESP, era o Centro de Seleção. Era um vestibular, era concorridíssimo. E a minha primeira opção do vestibular, a gente tinha 3 opções. Era. Né? Lembra disso? O pessoal jovem aí não vai lembrar disso, mas o pessoal da nossa idade aí lembra. E a minha primeira opção era arquitetura. E eu, a segunda opção, coloquei direito. Por opção, e né? fiz, a arquitetura era muito concorrido, só tinha, salvo engano, na época, 60 vagas. Eu me lembro. Na Universidade Federal. Federal. Né? Não tinha arquiteto, não tinha, então era uma coisa raríssima, era muito difícil entrar. E eu vim de colégio estadual. Eu estudei sempre em colégios estaduais. Eu nunca tive colégio particular, nunca estudei em colégio particular. Né? Então, meu pai era ferroviário, não podia pagar escola. Já pagava para os meus 2 irmãos mais velhos, depois lá minha mãe, né? Aquela mulher valente, todo ano fazia um menino, foram 10 lá em casa. Na verdade foram 12, 2 morreram no parto, mas se tivessem todos vivos seriam uns 12 hoje. Foram 10 e os 10 estão vivos, né? Graças a Deus. Então, um pouquinho da minha história, não posso deixar de falar da minha mãe. Meu pai já faleceu há 20 anos, minha mãe está com 89 anos, minha tia que me criou durante um tempo está com 91 e eu estou com esses 2 bebês em casa criando. Vamos lá. Fiz vestibular, não consegui aprovação para arquitetura e passei em Direito. Então, fui para a faculdade de Direito, Miguel, para fazer o primeiro ano de faculdade naquela época, a gente tinha as matérias básicas. Correto. Então, eu fazia aquelas básicas, fazia vestibular novamente para arquitetura e já eliminava aquelas matérias ali no próximo ano. Só que eu, quando comecei a estudar Direito Romano, veja, eu acho que nem tem essa cadeira mais na faculdade. Era uma cara, não podia deixar de existir essa cadeira na faculdade. Então, hoje você não estuda Direito Romano, você não estuda Medicina Legal, né? Cadeiras importantíssimas. Direito Romano, berço do direito, né? O direito vem lá da Grécia. Quer dizer, a gente não estuda isso mais. Então, a gente perdeu muito em termos de cultura e de conhecimento. E eu me encantei com o Direito Romano. E tive um professor que ensinava Introdução ao Estudo do Direito, chamado Eleomar Mafra. O cara era espetacular, um orador assim fantástico. Fui aluno de Gerson Maciel Neto, você deve ter conhecido. Conheci. Então, eu me encantei pelo direito. Pela oratória. Pela história do direito romano, né? É um negócio fantástico. E aí eu não saí mais do curso de Direito. Arquitetura. E até então, aí abandonei a arquitetura, né? Até então, eu não sabia qual dos ramos do direito eu ia seguir. Eu só, logo cedo, eu percebi uma coisa, que era tanto assunto, que não dava para querer saber daquilo tudo. Não tinha como. Direito de trabalho, direito civil, direito comercial, teoria geral do direito. Era uma salada de assunto. E eu via assim, como é que uma pessoa consegue atuar em todas essas áreas. Eu vou escolher uma. Qual? Aí lá vem o criminalista acidental. Qual que eu vou, né? Eu conheci um promotor na época, acho que você lembra dele, Paulo Lafayette. Ele era promotor, faleceu também, né? Era promotor de Itabira. Eu estudava na Faculdade de Direito de Caruaru, eu vinha de trem com meu pai. Meu pai era ferroviário, como eu disse, eu pegava o trem e conhecia ele. Ele era amigo do meu pai, conhecia ele no trem. No trem, Paulo. E
era uma época muito sacrificada. E esse promotor disse, não, eu estava no segundo ano de Direito. Aí ele me colocou, foi transferido para a capital e me colocou para ir fazer estágio. Um estágio sem compromisso, na primeira vara dos delitos contra o patrimônio, que era doutor Onofre Barros, era juiz na época, que já faleceu também. Só que as audiências entravam, a audiência, uma testemunha, depois vinha um interrogatório de outro processo, e eu não entendia porcaria nenhuma, ficava voando, porque não tinha, sabe, não tinha uma coisa... Para você orientar, então, uma orientação. Uma hora era um caso, outra hora outro caso, e eu não conseguia entender como era aquela engrenagem do processo. E aí me chega lá uma advogada chamada doutora Maria da Penha Gomes de Vasconcelos, e o doutor Onofre já estava com pena de mim, que ele viu que eu não estava entendendo nada. E já fazia uns 3 meses que eu estava lá sem entender nada. Aí ele disse, ô Penha, por que não leva esse menino para estagiar lá, para ver se ele... Se você quer estagiar, cara, aí eu fui lá para o escritório do meu, que eu acho que foi um dos maiores criminalistas no Tribunal do Júri, mas Sérgio Murilo Santa Cruz. E aí eu fui para o escritório do Sérgio Murilo Santa Cruz e comecei. Uma vez eu fui buscar ele, fui com a secretária, buscar ele no aeroporto, ele ia fazer um júri lá em Paudalho. Foi quando eu conheci Sérgio Murilo. Ele era deputado na época, desceu, e a secretária levou a cópia do processo, entregou a ele a cópia do processo. E ele todo sério, né? Aquele jeitão dele lá. Ele sentou atrás, eu estava na frente com o motorista e ele com a secretária atrás. E eu ficava olhando assim para trás, e ele com o processo, ele não conhecia o processo. Ele pegou o processo assim, ficou passando o processo assim, olhando rapidinho. E eu, curioso, como eu sempre fui curioso, eu fiquei dizendo, não é possível que esse, assim... Vai ter condições de fazer vai fazer esse júri, você olhar o processo dentro do carro, daqui para ali, chega lá, ele em vez de... Eu achei aquilo uma irresponsabilidade dele, sabe? Meu amigo, quando chegou na hora do júri, que o promotor começava a falar, e o promotor estava meio perdido, ele fazia assim, folhas tal. Meu amigo. Ele sabia, Miguel, até as folhas dos autos, onde estava tal depoimento, onde estava a perícia, onde estava uma coisa... Aí eu falei, não é possível isso não. Como é que ele consegue? Tem que ter alguma técnica para isso aí. E aí eu comecei a copiar as peças dele. Entende? Ele mandava eu no fórum, veja, ele me mandava no fórum protocolizar uma petição. Eu tirava... Antes de protocolizar, eu tirava a cópia da petição e ficava para mim. Levava para casa e lia, estudava. Hoje você manda uma pessoa, um estagiário no seu escritório, vai ali protocolizar a petição, então você manda ele fazer... Hoje é PJE, né? Você faz lá da petição, protocoliza essa petição. Se você perguntar a ele o que tem ali escrito, ele não sabe, ele não lê. Ninguém se interessa mais para ler. Todo mundo quer copiar e colar.